Olá gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressão Minha. E hoje o vídeo é todo especial porque ele vai lá para aquela playlist que se chama Impressão Minha, onde eu coloco as notícias com opinião. Eu fiz um vídeo sobre o 7 de setembro que aconteceu aí no Brasil, as grandes manifestações que ocorreram, na nossa pátria amada. A notícia correu solta aqui no Japão. E eu quero fazer esse vídeo para repercutir o que a mídia japonesa falou sobre o 7 de setembro no Brasil. O 7 de setembro apareceu na televisão, apareceu na mídia e tem várias reportagens sobre. E vocês vão saber tudo sobre isso depois da vinheta. Mas, espero para tudo. Enquanto estiver rolando a vinheta aqui rapidinho, eu peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Vamos lá! Muito obrigada pela sua inscrição, por ter ativado o sininho e também por compartilhar este vídeo. Bem, vamos direto ao assunto, vamos às notícias de como repercutiu o 7 de setembro aqui no Japão. No dia seguinte, nós estamos num dia adiantado, então a gente dorme, quando acorda o Brasil já está de pernas pro ar. No outro dia, de novo, a gente dorme, quando acorda o Brasil tá de novo, deu uma cambalhota. Então, no Brasil, assim, as coisas acontecem com uma rapidez que, nossa... Eu vi na TV japonesa, acho que repercutiu 2 dias, mas tipo, rapidinho assim, apareceu as manifestações. Mas como eu tava no trabalho, não deu tempo pra ver. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver do que se tratava o vídeo e o que tava falando sobre, E aí eu dei uma pesquisada e separei umas reportagens bem interessantes para você analisar junto comigo e tirar suas próprias conclusões, porque aqui o objetivo do vídeo, principalmente desse vídeo que vai na playlist Impressão Minha, que são notícias que eu falo com opinião, também é para gerar isso em você, para você ter a sua própria opinião baseada em fatos, em pesquisa, e assim a gente gera a nossa própria opinião sobre as notícias. Então vamos repercutir aqui o que saiu na mídia japonesa sobre o 7 de setembro, as manifestações do Dia da Independência do Brasil. Então eu vou ler, para vocês fazer um resuminho, eu vou deixar traduzido no Google Tradutor mesmo, porque se eu deixar em Nihongo, pode ser que vocês se atrapalhem um pouco para acompanhar a notícia. Então eu deixei no Google Tradutor e aí eu vou dar aquela refinada, para o português e também uma resumida para que a gente tenha um entendimento, mas eu vou deixar tudo no print para vocês e depois vocês vão conseguir pesquisar por vocês mesmos. Tem um jornal que eu gostaria que vocês gravassem bem o nome desse jornal, porque é muito interessante. Eles têm fanpage, eu sigo eles no Face. Então diz assim: demonstração do aniversário de independência. Participantes do protesto estão abaixo do esperado. No dia 7, dia da independência, partidários do presidente protestaram contra o STF. E o próprio presidente criticou repetidamente um juiz do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, em seu discurso pedindo uma convocação do Conselho Nacional. Ele fez uma observação ameaçadora de que sugeriu uma intervenção poderosa. E aí vai se seguindo aqui. Na noite anterior, o presidente emitiu repentinamente uma medida provisória em relação à lei da internet e de não punir divulgadores de notícias falsas e não permitir que empresas de SNS, que são empresas de mensagens, Aqui fala SNS, excluam comentários discriminatórios como de raça e de gênero. A tensão aumentou e os manifestantes estavam evitando os guardas da polícia que invadiam uma praça em Brasília. Militares e policiais estavam convocando a participação nos protestos aquele dia, que fretaram ônibus e reuniram-se em todo o país. Naquele dia, cerca de 150 mil pessoas se reuniram na praça. Era apenas 5% da expectativa da polícia militar, eles não lotaram a praça. E pela manhã, o presidente apareceu diante dos seus apoiadores e falou contra o STF e disse que qualquer um que agir fora da Constituição perde-se a condição de continuar dentro dessa Suprema Corte e que ele iria atuar dentro das 4 linhas. Aqui eles não souberam bem entender o que é,
e eu vou fazer com que essas pessoas saiam. E aqui continua, né, dizendo que o STF não foi o evento do Dia da Independência, nem o seu vice-presidente, e que o presidente, na manhã seguinte, ele iria fazer um conselho, né, para tentar intermediar as coisas. Líderes dos partidos políticos afirmaram que não comparecerão e questionam-se se esse evento poderia ser realizado como o presidente esperava ou se a vontade do presidente seria aprovada. Aí aqui nessa outra reportagem, né, fala sobre as manifestações do dia 7 de setembro, diz que o presidente culpou o STF, questionou a legitimidade da eleição presidencial do próximo ano, os ventos contrários estão se intensificando em relação a ele, incluindo índice de aprovação lento, aumento da inflação e críticas a respostas ao combate à pandemia. Autoridades de segurança estimam que mais de 100 mil apoiadores se reuniram em São Paulo, depois que o presidente pediu protestos contra opositores políticos, parlamentares e tribunais. Isso é suficiente para impulsionar ele, mas ele está muito abaixo das expectativas. Os críticos do presidente dizem que ele está preparando bases para alegar fraude eleitoral caso ele perca a eleição presidencial. Enquanto isso, nas manifestações em São Paulo, Rio e Brasília, foram vistos cartazes convocando intervenção militar e demissão do STF, mas em geral os torcedores agitavam bandeiras e gritavam alegremente. Quase não havia clima tenso. Aí tem um outro aqui que eu também quero que vocês decorem, né, a fonte. O dia da independência deste ano, que segundo os rumores foi um golpe de Estado. Aí aqui diz que o presidente brasileiro Bolsonaro muitas vezes aparecia nos noticiários japoneses como uma pessoa que minimizou o vírus. E aí vai explicando sobre quem ele é. Aí tem uma parte bem interessante aqui no finalzinho. Diz assim que, enquanto isso, nesse aniversário da independência, apoiadores presidenciais começaram a sentir o cheiro de manifestações em grande escala. Eu pensei que era aviso aqui de que ia cortar minha internet aqui já, ia cair meu negócio. Os empresários levantaram fundos para fretar ônibus e reuniram simpatizantes na capital Brasília, em São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul. E aí uma história surgiu. E aí no finalzinho diz assim, no final dessa parte, né? No entanto, o número de manifestantes ficou muito abaixo da expectativa e não houve golpe de Estado. Então é preciso a mídia se decidir. Houve o golpe de Estado? Não houve? O título é um clickbait, né? O que é? Bem, explicando um pouquinho para vocês, aqui na mídia japonesa sempre aparece grandes manifestações pelo mundo, né? Tem a Austrália, Grécia, Itália, França, que estão tendo grandes protestos. Na Inglaterra também, né? No Reino Unido tem ali as suas manifestações que a mídia japonesa mostra todos os dias. E sobre o Brasil, mostrou agora a manifestação do Dia da Independência. Por que a mídia mostrou? Porque foi uma grande manifestação. Só que daí, na hora que está escrito, diz que não foi uma grande manifestação. Então, né, vocês prestem atenção, né, o que a gente vê, o que está escrito. É muito bom a gente enfatizar essas coisas. E sobre isso discorreu livremente, né, na mídia japonesa, é só fazer uma busca. Mas na televisão apareceu 2 vezes que eu vi, né? Foi no dia 8 e no dia 9. Daí no dia 9 apareceu de novo, né, dando uma notinha um pouquinho maior. Aí dessa vez só foi sobre as máscaras, quer dizer, a falta de uso da máscara e a multa que foi colocada para o presidente. Eu vou ler rapidinho para vocês. É uma multa de 30 milhões de ienes para o presidente brasileiro que não usa máscara? Uma multa de 30 milhões de ienes será imposta ao presidente porque ele não usou máscara, que equivale a 1,5 milhão de reais, por violar as regras estaduais. Esta é a 7ª vez que ele é multado porque não usou máscara. No comício tinha cerca de 125 mil pessoas. 13 cantores que também não usavam máscaras e também estão sujeitos a essas multas. Aí eu vi assim nos comentários os japoneses achando estranho, né? Como que o governo estadual multa o governo presidencial? Vai explicar isso para o japonês. E também acharam inútil, porque tipo, parece que é um imposto sobre imposto, porque ele vai pagar e vai ficar o dinheiro que está dentro do próprio governo, né? Vai ficar ali entre eles mesmos.
Então, assim, isso para ser explicado para o mundo, né, é essa coisa, né? E aí, nos comentários não houve muitas críticas, porque o povo japonês é muito culto. E aqui teve, no final de semana, um festival, uma rave, né, numa praia, que pessoas estavam sem máscara também. E eles não se vacinaram e estavam sem máscara. Aí teve um cluster, um pequeno cluster, e o que eles fizeram? Colocaram a responsabilidade nos organizadores. Aquele evento ele era subsidiado pelo governo, parece que eles vão tirar. E eles deram testes PCR para o povo que foi lá. Não caiu em cima do governo, caiu em cima de quem fez o evento. Então, o povo japonês falou que em todos os lugares, né? O povo japonês que eu digo, as pessoas que comentaram ali, né, em japonês, disseram que em todos os lugares tem isso, né? O Brasil tem seus problemas, o Japão tem seus problemas. Lá o presidente não usa máscara. Aqui, né, também teve um evento onde as pessoas, nem quem estava cantando, nem quem estava no público ali também não usam máscara. Aí tem uma outra reportagem aqui que eu vou ler rapidinho para vocês. É daquele jornal do japonês aqui, que é bom vocês terem em mente qual que é o nome, né? Aqui diz que o presidente pede desculpas ao STF logo após reviravolta. Com a mediação do ex-presidente Temer, o dólar disparou na véspera e o parlamento está desconfiado e os apoiadores estão insatisfeitos. Aí aqui diz assim: o presidente chamou o juiz Moraes diretamente para se desculpar e emitiu oficialmente uma declaração no dia 9. Em sua declaração, ele disse que ele não queria ameaçar os três direitos, três poderes, né? E ninguém tem o direito de atacar de uma forma ameaçadora. Daí aqui diz que por trás desse pedido de desculpas do presidente para o STF está o ex-presidente Temer. Gente, eu tô lendo conforme tá em japonês, por isso que é diferente, é engraçadinho, que é o ex-presidente Temer, né? E essa declaração, ela teria sido coescrita pelo seu gerente de marketing do ex-presidente Temer, Elcinho Mouco. Então aqui continua. Enquanto isso, a declaração do Bolsonaro ofendeu seus apoiadores. Estou tão zangada quanto no dia que Sérgio Moro renunciou ao cargo de ministro da Justiça, disse Carla Zambelli, representante da política presidencial. Alan dos Santos, jornalista do site de notícias falsas Telsa Heavily, que é o Terça Livre, está sendo investigado pelo juiz Moraes e também disse que o jogo acabou. Líderes de motoristas que convocaram greve de caminhões nos dias 8 e 9 também expressaram decepção com o presidente. E aqui na Reuters, assinado por essa pessoa aqui, e no finalzinho diz bem assim que a moeda brasileira se fortaleceu dramaticamente depois que a presidência divulgou seu comunicado. E depois de perder 4% na quarta-feira, na esteira dos comentários polêmicos, o índice da Bolsa do Brasil recuperou 1,7% na quinta-feira, depois a sua moderação repentina do seu tom. Em declaração, o ex-capitão do Exército diz que sua linguagem forte e ocasional vem do calor do momento e qualquer problemas com os juízes devem ser resolvidos no tribunal. As tensões com o Tribunal Superior do Brasil criaram mais uma crise para o líder de extrema-direita e o deixou em apuros. Os números das pesquisas do presidente já estão caindo, enquanto ele supervisiona o segundo surto do vírus mais letal do mundo, uma inflação de quase 2 dígitos e teimosos níveis de desemprego antes da eleição presidencial do próximo ano. E aí também saiu mais uma reportagem interessante no dia 10 de setembro que diz assim: por que o presidente Bolsonaro não pode ser o novo Hugo Chávez? E diz que ele lutou contra a decisão da Suprema Corte e se posicionou no dia 7 de setembro com um dia de aumento de seus apoiadores. No entanto, o número de partidários importantes participando foi pequeno, minha gente. Então, quer dizer, o número de participantes importantes no dia 7 de setembro foi pequeno. E parece que o número de vozes exigindo demissão de si só aumentou no mundo político. Então, quer dizer que a participação foi pequena das pessoas importantes, né? O restante que está lá não deve ser importante, o pessoal que foi. E, pelo contrário, ainda aumentou
as vozes exigindo a demissão do presidente. Aí diz por que o Bolsonaro não pode ser o próximo Hugo Chávez. Por causa da existência da Suprema Corte. Esta é a razão pela qual o presidente, que tem qualidades extremamente ditatoriais, não pode ditar à vontade. Essa é uma diferença decisiva em relação ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que até o próprio Bolsonaro valorizava. E fecha ali e para ali, né? Não fala por quê, nem quando foi, só joga esse negócio assim na cara das pessoas, né? Vamos para a próxima matéria interessante. Já que fala sobre a adesão dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que apoiam o presidente, que participou dos protestos em Brasília no dia 7, permanecem na praça lá de Brasília e tentam invadir o STF. Afetados por isso, os motoristas de caminhão bloquearam estradas estaduais de 15 estados do país e se tornou um problema. O presidente ordenou que os motoristas retirem o bloqueio por medo do impacto econômico, mas ele também está fugindo de qualquer maneira. E aqui fala sobre o que aconteceu, sobre o movimento dos caminhoneiros naquele dia, fala sobre este caminhoneiro aqui, que faz uma trovoada, né? Que eu não conhecia, e é o que estou aqui de fora, e que também tenho conversado com as pessoas aqui, o que a gente entendeu. Teve um político que é cantor no Brasil, que é o Sérgio Reis, aí ele fez uma movimentação com os caminhoneiros, recuou, ficou doente, e daí esse rapaz aqui, ele tomou a frente. Então, eu nunca vi, pode ser que na classe dos caminhoneiros ele seja respeitado, seja conhecido, creio que sim, mas eu creio que é preciso ter muita prudência nessas horas, né? Uma coisa que eu gostaria, assim, dando a minha opinião, né, enfatizando, eu creio que ainda posso, né, ter opinião sobre isso, que quando teve aquele movimento para tirar a presidenta, pode chamar presidenta ou presidente, não sei mais como é que pode chamar ali, né? Mas do governo anterior ao Temer, o MBL disse que eles é que tiraram a presidenta de lá. E eu lembro, já havia uma movimentação para isso. Então, algumas vozes se levantaram, né, para ir para a rua e tudo mais. Agora eu vejo acontecer a mesma coisa. Já existia um movimento para que isso acontecesse. E aí teve alguém que se levantou, né? Um se levantou, caiu doente, o outro tomou o lugar, né? Então ele se tornou uma voz ali para essa classe. Ainda bem que o movimento é legítimo, mas é preciso tomar muito cuidado, né? De quando se vê uma grande movimentação, um movimento para tal lugar, e você tá ali correndo junto e tá dizendo, vamos para a direita, mas o povo já tá indo. Vamos seguir aqui em frente, mas o povo já tá indo. É igual quando você tá lá no Brasil e tem aquelas procissões da Igreja Católica, não está andando ali, né, de boa na rua, né? Quantas vezes aconteceu comigo? Daqui a pouco vem aquele fluxo de gente, e se você chegar e dizer, gente, vamos lá para frente, as pessoas já estão indo. Então é preciso ter cuidado, né, com essas vozes que de repente se levantam para direcionar um movimento que já está se direcionando por si mesmo. Eu lembro quando tinha aqueles, antes da pandemia, que tinha esses movimentos, né, de ir para a rua, quando foi um movimento espontâneo, né, quer dizer, todos foram, mas houve um movimento em que não foi falado, né, na mídia, foi falado pouco até, né, em questão de organização, e as pessoas chamaram, foi a primeira vez que eu vi que as pessoas chamaram o povo do MBL para ir, eles não quiseram ir com eles, eles só queriam que o povo fosse quando eles chamassem, mas quando o povo foi por organização deles mesmos e chamaram o pessoal do MBL porque eles queriam ir juntos, foi aí que vocês perderam o MBL, o povo, porque não quiseram acompanhar quando o povo chamou, e era uma coisa legítima, eles confiavam, né, em vocês. E vai ser bem difícil vocês continuarem dentro da política, né, com esse tipo de atitude. E aí eu quero fazer um paralelismo, né, com o que aconteceu aí com esse rapaz dos caminhoneiros, porque ele falou que iria lá nas manifestações e não foi. Então é fácil, né, pegar e dizer, vão pra rua, se prender por você que te prenda, né, se você ficar sem comer que não coma. E não fazer, né, as pessoas foram para as ruas. Isso eu acho até, no meio de tanta confusão que teve ali, porque os ânimos estavam exaltados, eu que estou de fora, né, posso perceber assim, essas manifestações da democracia brasileira têm uma cara, um líder que é o presidente. O presidente está presente.
ele também está sujeito a ter atentados novamente com a vida dele, como todos também está sujeito à questão da pandemia e tudo mais, mas ele está com o povo. Agora, eu fico com bastante pé atrás de pessoas que dizem que é para o povo ir para as ruas, que é para o povo estar lá lutando pelo seu país, e a primeira coisa que faz, corre para outro país. Então, eu fico com o pé atrás em relação a isso. Mas ainda bem que as coisas depois, discorreram bem para o Brasil. Mas aí você pode estar se perguntando, mas e a mídia escrita em português, a mídia que passa aí na comunidade, falou sobre o 7 de setembro? Gente, eu fiz uma pesquisa rápida e aí eu encontrei uma reportagem sobre isso aqui, nessa mídia aqui, que diz assim: atos pró-governo criticam o STF e Bolsonaro ameaça descumprir decisões. O presidente atacou ministros da corte dizendo que jamais será preso por canalhas. E teve também um outro título dessa mesma mídia que diz que no ano da independência do Brasil o país se divide entre os que são pró e contra o governo. O policiamento será reforçado onde houver manifestações. E essa matéria que eu estou lendo aqui para vocês, ela é antes do 7 de setembro, então existiam expectativas sobre. Aí um certo deputado, estava com uma expectativa sobre o que poderia acontecer e disse assim que se muitas pessoas forem às ruas, é indício de que o presidente ainda conta com um certo apoio popular e isso interfere sim na correlação das forças. Mas pode ocorrer o contrário, não apenas ter um número pequeno, mas se houver ocorrências violentas, isso vai ser debitado na conta política do presidente e isso também interfere. Dentro dos grupos bolsonaristas, a belicosidade do presidente e a sensação de última chance dá o tom. Nas redes sociais e em grupos de mensagem, as conversas vão de insistência de que os protestos serão pacíficos e civilizados a grupos que ameaçam invadir o STF. E você pode também perguntar, e as manifestações do dia 12? Não teve nenhuma notinha? Teve a notinha naquele jornal que eu falei para vocês decorarem o nome, na TV japonesa que eu visse. Não fico 24 horas na TV japonesa, nem nos canais no YouTube da TV japonesa, mas pelo que eu vi, não. O que apareceu foi só as manifestações do 7 de setembro, porque a mídia japonesa, ela gosta de mostrar grandes manifestações. Então, só para não dizer que não teve uma notinha, aqui este jornal fala sobre as notícias do Brasil escritas em japonês. Eu vou falar só o título para vocês. Manifestação antipresidencialista conservadora. Terceiro candidato foram apresentados e políticos estão enfileirados. Então, para uma terceira opção de nome, tem bastante políticos ali que estão até em fila. Só que não teve a participação do PT e isso reduziu a mobilização. Dia 12, conservadores de todo o país protestaram contra o presidente Bolsonaro. E também fala que o PT não participou. E assim disseram os jornais e sites locais nos dias 12 e dia 13. Vou mostrar para vocês, já finalizando, como a mídia brasileira sempre acompanha as grandes manifestações que ocorrem no mundo, Aqui nessa notícia fala que Paris, França, na Europa inteira, Austrália, Ásia, Oceania, em muitos lugares, grandes manifestações, até de mais 100 mil pessoas, Austrália, França, Itália, Grécia, e essas coisas vêm acontecendo durante esse ano. Eles colocam aqui o número de pessoas, por cima do que do porquê das manifestações. E essas manifestações têm ocorrido até hoje. Todo dia passa alguma coisa sobre isso. O que eu achei bem interessante é que parece que as manifestações do dia 7 fortaleceram e despertaram o mundo para os seus direitos. O povo está entendendo que quem tem o poder são eles. E é preciso respeitar a vontade da maioria. Não pode haver uma minoria, mesmo que sendo eleita, e pior, quando não é eleita, que venha mandar numa vontade onde a maioria é contrária. Então, eu creio que um aspecto positivo, que o Brasil tem dado foi essa notícia que aconteceu para nós aqui no Japão ontem, no dia 13, que o Reino Unido abandonou a apresentação do passaporte obrigatório de vacinação na Inglaterra. Depois vocês busquem mais sobre isso e eu também vou pesquisar aqui com vocês. E eu creio que as manifestações do dia 7 de setembro não foram significativas apenas para o Brasil, mas também para o mundo. E uma coisa certa também, como todos nessa manifestação, tinha expectativas,
mas não sou tão ingênua de não saber como os políticos agem. Não tinha como as coisas se resolverem assim, debaixo de invasões e tudo mais. A gente tinha uma expectativa e aquela expectativa meio que foi frustrada. Eu sei que se fossem chamadas as pessoas para as manifestações no dia 7 e fosse avisado assim que no final iria ter uma intermediação com o ex-presidente Michel Temer, eu creio que o pessoal não iria para as manifestações, né? E aí houve aquela frustração. Teve uma notícia que nas manifestações do dia 12, teve pessoas que cobraram R$ 50 para segurar faixas. Então existem classes de pessoas, né, níveis de políticos, que não vai conversar, não vai negociar, né, não vai entrar no diálogo sem que haja uma carteira com alguma vantagem. Né? E nessa, o presidente está tentando negociar e tentando articular ali e avançar, né, no governo do Brasil sem essa carteira. Então, vamos ver o desenrolar da política no Brasil e eu vou também acompanhando as notícias por aqui no Japão. Por aí você já tem uma média de como tem sido bombardeado, né? A mídia tem sido bombardeada aqui. Ainda bem que o povo japonês é bem instruído. E o povo brasileiro que mora no exterior é bem conservador e capitalista. Porém, né, gente, a mídia bombardeia dessa forma. Então, existem muitas pessoas que ainda confiam no que está escrito, ou mesmo que as imagens sejam uma coisa e a mídia fala e escreve outra, eles acabam falando o que ouvem ou o que leem, né? E vai comparar ali e fica meio perdido, né, com relação a isso. Mas eu creio que hoje não existe gente ingênua, incauta, né, que vai acreditar naquelas correntes que tem, né, de Facebook, que diz, olha, nos jornais, todos os jornais do mundo, né, do Brasil, a Turquia, Bahamas, não sei o que, tá escrito que o presidente é pá, né, e então será que toda a mídia está vendida, toda a mídia está comprada? Todo mundo sabe que existem grandes mídias que vendem, né, seu combo para as pequenas mídias. E aí vai se perpetuando aquela notícia que um grande conglomerado de mídias poderosas e grandes e milionárias vão repercutindo aí pelo mundo. A gente sabe que o mundo funciona assim. Hoje, por causa da internet, existem jornalistas independentes, investigativos, que trazem, né, um outro olhar dentro de um fato. E também tem a gente aqui, né, que por enquanto a nossa opinião ainda pode ser dada, né? Então, existem pessoas comuns como eu e como você que pode olhar as notícias, pode repercutir as notícias e ainda pode dar a sua opinião aqui na internet. Eu creio que os atos do 7 de setembro e as movimentações que têm acontecido no Brasil estão começando a influenciar o mundo, assim como aqui o Japão também, que é anti-lockdown principalmente, né? Tem desconfiança contra a vacina, não é anti-vacina, mas tem desconfiança pelo seu histórico. E aqui sempre, até o governo, top lá do governo fala, lockdown para quê? Não adianta. E a gente vive desses 2 anos que tem aí, entrando já, né, 2 anos para a pandemia, a gente tem percebido mesmo que o Japão tem tomado atitudes bem assertivas. E no Brasil, se tivesse tomado essa atitude do lockdown total e tudo mais, o Brasil você estaria trancado aí no Brasil até hoje, quase 2 anos. Como estaria, né, a sua sobrevivência? Essa foi a repercussão da mídia japonesa do 7 de setembro do Brasil. O que vocês acharam? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que é um canal novinho ainda. Eu preciso muito da sua inscrição, da sua curtida, ative o sininho. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Fiquem com Deus e então até o próximo vídeo. Bye, bye!